fazendo mais um vídeo para esclarecer, gente, esse assunto do cinema. Bom, ontem eu postei no grupo dos pais perguntando por que meu filho tinha sido excluído do passeio do cinema. Porque nós não fomos em nenhum outro passeio para ir para o cinema. O Daniel, ele não foi nenhum. Até no corte de cabelo, que eu tinha avisado para ele: Daniel, nós vamos cortar o cabelo no domingo. De sábado para domingo ele não dormiu, ansioso. Ele tem isso. Isso é característica do autistazinho, a ansiedade. Eles têm muita ansiedade por coisas, às vezes, que a gente nem sabe, nem coisas que ele ouviu de outra pessoa, ou ouviu até mesmo num desenho, num filmezinho que eles estão assistindo, num videozinho. E às vezes aquilo cria uma ansiedade neles. Às vezes a gente nem sabe por que ele está ansioso. E quando eu falei para ele que ele ia cortar o cabelo no domingo, do sábado para domingo, ele não dormiu com ansiedade. Ele foi dormir 4 horas da manhã. Aí, como ele não tinha dormido, então não levei ele para pro corte de cabelo, porque ia começar às 8 horas e 9 horas ele ainda estava dormindo. Então não ia acordar ele só para levar ele para cortar o cabelo, sendo que todo mês ele vai cortar o cabelo, né? Então, e eu estava com o dinheiro para cortar o cabelo dele, então eu deixei ele descansar, deixei ele dormir. Aí quando foi para ir para o cinema, o Mike foi lá no Monsenhor, acho que conversar com os professores. Ele ficou lá um tempinho na hora do recreio. Foi o pastor Bosco, foi umas outras pessoas lá. Ficaram lá conversando com os professores, diretores. Aí ele chegou perto da gente, perguntou: Oi, Daniel, como é que você tá? O Daniel, tô bem. A cuidadora ainda perguntou: Daniel, você sabe quem é ele? Aí ele falou: é o Thomas. Não, o Daniel é o Mike. Aí ele ficou lá conversando. Eu falei pro Mike, quando for pro passeio do cinema, eu vou levar o Daniel. Pois então faça a inscrição dele. Eu falei: eu já fiz, a irmã dele já enviou, tá tudo certo. A gente já mandou a inscrição. A gente não foi em nenhum outro passeio só para ir nesse. Aí eu falei: eu também vou levar ele pro Paraibano, que era para cortar o cabelo. Ele falou: pois então leve, pode levar. 8 horas a gente vai estar lá. Como o Daniel não acordou na hora, então não dormiu de madrugada, né? Do sábado para domingo, então eu optei por deixar ele descansar, deixar ele dormir. E na segunda-feira eu levei ele para cortar o cabelo. Aí o Mike falou: pois então você mande a inscrição dele e 8 horas da manhã a gente vai pro cinema. A gente vai para Tianguá, a gente vai pro shopping lá em Tianguá e vamos pro cinema. Falei: tá bom então. Aí quando foi na segunda-feira que eu fui perguntar para a professora dele se ele tinha recebido, postei no grupo, perguntei para o Mike, bote a lista das crianças que vão para o cinema. Mike, me responda. Mike, você recebeu a inscrição do Daniel? Eu mandei, tem aí no grupo, eu perguntando para o Mike 2 ou 3 vezes. Você recebeu a inscrição do Daniel? O Daniel tá na lista? Eu perguntei por 2 ou 3 vezes. Tá aí no grupo dos pais. Quem quiser ver, tá aí, pode ver. Aí, quando eu fui levar o Daniel para o atendimento, perguntei para a professora disse: o nome do Daniel não está na lista. Tudo bem, não fomos para o cinema, não deu para conversar com o Mike no mesmo dia, porque parece que o Mike não estava lá no centro de acolhimento.
Aí falei, à tarde eu venho conversar com o Mike. Só que quando eu saio da escola, o Daniel fica, mãe, eu quero um xilito, mãe, eu quero um biscoito, mãe, eu quero passear, mãe, eu quero... E ali eu esqueço completamente, gente. Porque é só eu para cuidar do Daniel, é só eu para levar ele no médico, é só eu para levar em todo canto que eu vou, se eu vou resolver alguma coisa em banco, se eu vou resolver alguma coisa em hospital, se eu precisar, eu tenho que levar o Daniel. Então, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa quando a gente sai da escola, mas se ele me pedir alguma coisa, eu automaticamente, eu esqueço o que é que eu... É automático, automático. Aí eu não penso em outra coisa, eu já esqueço, porque a prioridade é o Daniel, né? Aí às vezes eu esqueço até de fazer alguma coisa para mim. Às vezes eu esqueço que eu tenho que ir no médico, às vezes eu esqueço que eu tenho que marcar um exame, às vezes eu esqueço que eu tenho que ir no dentista, porque o Daniel me preenche todo o tempo. Então, eu optei por querer levar ele para o cinema, porque ele me pedia. Aí eu postei no grupo um comentário, né, perguntando, comentário não, perguntei, eu fiz uma pergunta, por que o Daniel tinha sido excluído desse passeio. Choveu um monte de comentário de mães me criticando. Ai, porque o passeio foi maravilhoso, porque o passeio, meu filho participou de todos, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Mike, porque o Mike, se não fosse o Mike, eu entendo. As mães que levaram os filhos, eu entendo. Que bom que vocês participaram, que bom que os filhos de vocês gostaram, que bom que vocês se sentiram incluídas com seus filhos nesse projeto. Que bom, né? Graças a Deus que vocês foram, que vocês tiveram esse privilégio de ir com os seus filhos, de interagir com os seus filhos. Que bom que vocês tiveram. Só que vocês esqueceram, vocês não se colocaram no lugar da mãe e da criança que não foram, que se sentiram excluídas. Porque não houve troca de informações entre as pessoas que organizaram o projeto e entre os pais que foram excluídos. Vocês se esqueceram de se colocar no lugar das pessoas que não foram avisadas, que não explicaram o motivo dos filhos não estarem na lista, que as mães não foram procuradas para saber se elas queriam ir ou não, que simplesmente não foram, fizeram uma reunião e escolheram as crianças que iam e as crianças que não iam, simplesmente. Isso é um tipo de exclusão. Eu sei que vocês estão muito, as mães que foram estão muito maravilhadas de terem ido para o cinema. Tem mães que foi pela primeira vez levou seu filho no cinema. Eu entendo isso, eu entendo. Agora vocês não se colocaram no lugar da mãe que não foi, da mãe que preferiu levar o filho e foi excluído. Vocês não se colocaram no lugar de uma criança que pediu o tempo todo para ir no cinema e no dia o nome dele não estava na lista. O Mike fez muita coisa pelos autistas, vai fazer, vai continuar fazendo, eu sei disso. Só que tem muitos pontos que devem ser estudados, que devem ser planejados, que devem ser conversados. Tem muitos pontos que deixam muito a desejar, sim. Vocês estão felizes, parabéns pelas mães que estão felizes por terem participado do programa. Parabéns. E as mães que não participaram? E as crianças que não participaram?
E as crianças que foram excluídas, assim, em cima da hora. Né? Então, isso precisa ser conversado. Eu entendo, eu recebi vários recados aí do grupo de pais, mães me criticando porque você deveria entender porque o ônibus estava cheio, você deveria entender porque. Sim, gente. Mas meu filho participou de todos os passeios, sim, o meu não participou de nenhum. O meu filho não participou de nenhum dos passeios. Eu não estou aqui brigando, porque não foi para o cinema, porque a coitada não tem nenhum dinheiro para levar o filho para o cinema. Sim, mas o meu filho ele é acostumado a andar de ônibus. Eu não levo o Daniel para o cinema, mas eu levo para uma lanchonete, eu levo o Daniel para um restaurante, eu levo o Daniel num mercantil, eu levo o Daniel numa sorveteria. Eu saio muito com o Daniel. Desde pequeno, o Daniel fazia escândalos em restaurante, fazia, mas eu avisava para as pessoas que estavam do lado, olha, ele é assim porque ele tem autismo. Ele é assim, mas daqui a pouco ele fica calminho, daqui a pouco ele se acalma. Ele só está aprendendo a se comportar nos lugares. Ele tem que fazer esse tipo de interação para ele aprender a se comportar nos lugares. Então, desde pequeno ele é acostumado. A gente acostuma o Daniel a fazer caminhada. A gente acostuma para quando tiver um negócio desse, ele saber se comportar. Então, a gente frequenta uma lanchonete. A lanchonete, o pessoal todo sabe da limitação do Daniel. Então, se às vezes ele gritar, se às vezes ele chorar, eles entendem, porque é a condição dele. Tem certos lugares que as pessoas não entendem, mas essa lanchonete que o Daniel já frequenta, que o Daniel gosta de ir, todo mundo sabe. E ele é bem atendido, ele é bem acolhido. Os donos já conhecem ele. Então, se às vezes ele fala um pouco mais alto, ou às vezes ele tem uma crise de choro, todo mundo entende. Até o pessoal que trabalha lá, os donos já sabem. E eles ajudam a conversar para o restante do pessoal, do pessoal que estão lá, dos clientes. Olha, ele é assim, que ele tem autismo, mas ele tem que fazer, ele tem que frequentar esse tipo de lugar para ele aprender a se comportar. Faz parte. É assim mesmo. As pessoas mesmo que trabalham lá ajudam a esclarecer o assunto. Então, eu não estou chateada porque o Daniel não foi para o cinema. Eu estou chateada por não terem me avisado, por ter excluído o Daniel, por ninguém ter me dito nada. Nem a professora soube dizer o porquê que não colocaram o nome do Daniel. Até a professora falou, pergunte aí para o Mike e para outra moça, porque foram eles que fizeram a reunião e foram eles que me deram a lista. Eu realmente, Irani, eu não sei por que não colocaram o nome do Daniel. Então você pergunte para o Mike, porque foi ele que fez a lista, foi ele que fez uma reunião aí com o pessoal e foi eles que decidiram. Eu não sei por que o nome do Daniel não está incluso nesse passeio. Eu falei, nossa gente, eu tinha falado pro Mike que eu queria levar o Daniel nesse passeio. Aí a professora me disse, Irani, eu não sei, pergunte para ele. E no dia o Mike não estava. Aí eu simplesmente não levei o Daniel.
Mas eu não estou chateada por ele não ter ido, eu estou chateada por não terem me avisado. O tempo do vídeo está acabando, daqui a pouco eu volto para desfazer mais esse mal entendido.